Fala, galera do YouTube, Valdoir quem vos fala direto aqui do canal Valdoir. Bom, tô sem camisa porque tá um calorão dos diabo e calor com sensação de 40 graus, hein? Tô até com o ar condicionado ligado, mas cuidar aqui pra conta de luz não chegar salgada. Bom, como o título do vídeo já diz, 40, né? 40 anos, este que vos fala, acabou de fazer aí há poucos dias. Não parece, com essa carinha de bebê, com essa carinha de bebê. Não é pra tanto. Mas eu acho que eu não tenho cara de 40 não, né? Não. Aliás, tinha que ter uma música, né? Que nem aquela música Mulher de 40, do Roberto Carlos. Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado. Tinha que inverter. Em vez de ser mulher de 40, é homem de 40. Aí a mulher cantando: mulher de 40, homem de 40, eu quero ser sua namorada. É, porque tá brabo. Tá brabo. 40 anos, gente. Cara, é impressionante. É como eu comentei no Facebook, lá no Facebook pessoal que eu tenho, acabou de desligar aqui o ar. Como eu acabei de comentar no Facebook, cara, como os anos passam, né? Como os anos passam, quanta coisa que a gente vê. 2026, eu nasci no dia 4, deixa eu ligar aqui o ventilador, porque senão ninguém merece. Eu nasci, mais pra cá aqui por causa do barulho do ventilador. Eu nasci no dia 4 de fevereiro de 1986, né? E hoje, 2026, 40 anos depois, cara, quanta coisa que muda. Quanta coisa que eu já passei. Quantos amigos que eu fiz e alguns que eu desfiz, né? E pessoas que eu conheci. Pessoas que em algum momento passaram pela minha vida e hoje não estão mais. Seja porque faleceram, seja porque tomaram seu rumo, fizeram a sua vida, né? Quantas coisas assim que eu já curti, que eu já gostei. Porque tem um pessoal que me conhece por eu ter sido fã de Tokusatsu, né? Eu usava, até hoje eu tenho uns caras que eu ainda tenho uma amizade. Esses tempos até um entrou em contato comigo perguntando se eu tinha o cara se lembrou das fitas, né? Porque eu colecionei fita VHS de seriado japonês, Tokusatsu e anime durante muito tempo, no auge das fitas, né? Auge não, vamos botar aí um pouco antes um pouco antes de acabar a vida útil, digamos assim, das fitas VHS, né? Que foi, pelo que eu me recordo, foi até 2005, 2010, no máximo 2010, a década de 2010. E boa parte das fitas que eu comprei, que eu tenho até hoje na minha coleção, foram fitas que foram de locadoras, fitas de distribuidoras, quando existia a distribuidora de filme, né? Hoje até tem, lá em Porto Alegre tem a Zero Video e a Twin Video, mas acho que VHS nem tem mais, agora é só DVD mesmo e Blu-ray. E VHS hoje em dia você só acha, que nem eu comentei com esse meu amigo, que há muito tempo que eu não falava com ele, e que ele que me presenteou com uma fita, inclusive, do Giban. Aliás, eu mando um abraço para ele, o Ivan Betarelli, cara muito famoso aí nos fandoms, né, de Tokusatsu, cara especialista em dublagem, ele manja muito de dublagem. E como eu estava comentando, no caso, aliás, esse negócio de colecionar, recentemente não, há um ano atrás, eu acabei linkando os fatos, descobrindo que isso era coisa do hiperfoco. Tanto a coleção essa coisa de eu comprar as fitas VHS e colecionar. Aliás, o ato do colecionismo em si, de uma forma assim mais voraz que eu tinha, essa coisa de ser viciado, e depois, muito tempo depois, com as revistas, né, revista de TV, revistas daquelas cantoras, aqueles cantores, né, aquela cantora flopada, aquele cantor de peruca, enfim, tudo isso é fruto do hiperfoco que eu tenho por conta do meu autismo. Então eu jamais imaginei que isso era coisa do autismo que eu tenho, né? E eu só vim receber o diagnóstico de autismo há pouco tempo.
Isso já faz acho que um ano, já fez um ano, pra você ter uma ideia. Então eu hoje com 40 anos de idade, só aos 38 para 39 anos que eu recebi o diagnóstico de autismo. Por situações que eu vivenciei, que eu sempre tive problemas e que acabou se agravando nos últimos tempos aí. Depois de eu parar de trabalhar, né, fazer os bicos e tal, ficar mais em casa. Então tudo isso, né? Então essas pequenas coisas, digamos assim, durante os anos, a gente não imagina, a gente achava que eu, no caso, imaginava, minha mãe imaginava, meu pai, quando era vivo, imaginava, é frescura, é mania, enfim, é coisa estranha e tal, e não é, né? Eu já fui na época que eu tinha minhas crises, que eu não imaginava que era por causa do autismo, da hipersensibilidade auditiva, hipersensibilidade de ambiente, de pessoas e tal, não sei o que, a mudança de comportamento que eu tinha por conta da crise. Hoje eu sei que é fruto do autismo. Um dos não sintomas, porque o autismo não é doença, né? O autismo é uma condição, mas um dos indicativos, um dos fatores, um dos fatores que causa o transtorno, né, do espectro autista, essa disfunção sensitiva das coisas, digamos assim. Antigamente, quando eu consultava com um psiquiatra, me colocava como bipolar, ou então que era até esquizofrenia. Já teve situações em que um médico queria até me internar, para você ver a gravidade da situação. Era uma outra época, né? Era uma outra cultura, e a questão de não saber a informação correta, não ter o conhecimento. O autismo só começou a ser estudado e começou a ser divulgado a partir de 2010, por aí, para você ter uma ideia. Então é algo muito novo, muito recente. Até hoje tem muito preconceito com relação a isso. Até hoje a gente tem muita dificuldade, eu mesmo tenho muita dificuldade, as pessoas não sabem direito. Infelizmente a televisão, que deveria ser o maior canal para propagar a informação, né, para isso do autismo, não faz, ou faz de maneira muito ali segmentada, é só quando tem o dia do autismo, enfim, né? Você não vê, por exemplo, novelas, uma vez uma novela colocou, cara, mas hoje a Globo Lixo aí, com todos os defeitos dela, ela poderia colocar personagens autistas nas novelas para levantar esse debate, levantar essa questão da representatividade e tal, das pessoas conhecerem melhor como é que é o dia a dia de uma pessoa autista, a dificuldade que é a pessoa autista que tem a hipersensibilidade auditiva, que não é meu caso, a pessoa que tem a dificuldade de relacionamentos, também é meu caso, porque essa questão de relacionamento, principalmente esse relacionamento de afetivo, ou seja, ter uma namorada, por exemplo, eu nunca tive uma namorada, quer dizer, eu tive uma vez uma ficante, mas namorada mesmo nunca tive. E é por causa do autismo, entendeu? A maneira como nesses anos todos, eu tentei me relacionar com as pessoas de uma maneira até lúdica, as pessoas se interpretavam de uma maneira até agressiva, de uma maneira até assim, a pessoa ficava espantada, entendeu? Porque eu sou um cara que hoje eu vejo, cara, eu não tenho minhas palavras. Tipo, as pessoas que eu gosto mesmo. As pessoas que eu gosto me relacionam, eu cumprimento, me dou bem e tal. Como diz o outro, amigo, a gente conta nos dedos, entendeu? Eu vi agora recentemente pelo meu aniversário. Pouquíssimas pessoas se lembraram, mas eu não me importo com isso, não me importo. Mas a gente guarda, né? Então aquelas pessoas assim que, tipo, lá atrás, você pensar, pô, cara, Valdoir, tu é um amigão, teu irmão camarada e não sei o quê. Essa pessoa, às vezes por uma questão, às vezes ideológica, ou porque eu falei alguma coisa, talvez que a pessoa não gostou, pronto. Ignorou tudo isso e te esqueceu, né? Não que eu me importe com isso, porque, cara, eu tenho uma facilidade, eu tenho um desapego nas coisas, nas pessoas e nas coisas. Então eu não tenho esse negócio de ficar, fulano deixou de ser meu amigo, minha amiga, e agora, cara, pra mim é livramento. Se a pessoa não quer manter uma certa amizade, quando se fala amizade, lê-se uma convivência, o simples fato de mandar um bom dia, uma boa tarde, o simples fato de mandar uma mensagem, perguntar como é que tu tá, o simples fato de a simples atitude de curtir tuas coisas, que a pessoa nem faz isso, ela literalmente te exclui, ela literalmente te bloqueia de tudo,
pra mim, ela tá fazendo um favor pra mim. Não é pra ela, é pra mim. Então ela tá fazendo um favor pra mim de evitar de eu conviver com essa pessoa, porque pra mim é uma pessoa que não me serve. Português bem claro. Se foi uma pessoa que lá atrás, alguma situação, ela pode ter me ajudado e tal, por gratidão a isso, eu fico de boa, né? Eu não sou também de brigar, de fazer escândalo, cara, eu nunca gostei disso, sempre detestei. Só quando eu era criança, eu me lembro quando eu era garoto, eu brigava com os guris do colégio, porque tipo, eu não tinha esse negócio de fazer bullying comigo. Meu pai, com todos os defeitos dele, me ensinou isso. Meu filho, se algum garoto, algum guri, a gente chama aqui de guri, né, o gaúcho, se algum guri te implicar contigo, te provocar, tu responde à altura. Então, cara, era direto, eu brigava com isso, ia pra porrada. Só que naquela época eu brigava, só que eu fazia as pazes, a gente fazia as pazes e virava amigo. Depois um ia na casa do outro, um brincava com o outro. Na época era videogame, era Super Nintendo, a gente jogava videogame na casa do outro, fazia corujão de jogar, sei lá, Street Fighter, Mortal Kombat, Mario, Super Mario, entendeu? Isso também era casa de primo também. Hoje eu acho que eu não vejo isso pra gurizada de hoje, né? Hoje eu não vejo. E outra coisa, na questão de briga, hoje em dia, os guri brigam, quando é guri ou maior de idade brigam, maior de idade não, mas criança, adolescente, quando eles brigam, você já vê uma violência absurda, querem até matar. O guri que sofre bullying no colégio, no dia seguinte chega com uma arma ou uma faca e comete uma tragédia, às vezes até uma chacina. Como em alguns casos a gente já viu até na televisão. E é muito triste, entendeu? Então, eu vejo que muitas coisas mudaram para melhor, lógico, mas também muitas coisas mudaram para pior. Nesses anos todos, nesses 40 anos da minha existência. Uma das coisas boas que hoje eu gosto de usufruo é a questão da internet, a questão você precisar de eu estar aqui fazendo vídeo, aqui gravando vídeo, postando no YouTube. Por exemplo, como eu falei agora há pouco, a questão de fita, né? De fita VHS, de tokusatsu, de anime e tal que eu comprava, hoje infelizmente eu assisto num pendrive, eu assisto na própria internet, dependendo aí nos canais oficiais, né, do Masato Company, ou mesmo no HD externo que eu tenho aqui abarrotado de seriado, tudo com dublagem antiga e tudo coisa, né? E DVD mesmo eu tenho aqui aparelho, mas nem assisto mais, não tenho mais vontade. Tem meus DVD que eu gravava, que eu baixava os episódios, né, do tempo lá dos fóruns, mas tá tudo guardado aqui, nem faço questão. Porque, cara, quando eu quiser, eu baixo, entendeu? Põe no HD externo. Meu canal HD externo não dá mais, porque já tá abarrotado de coisa. É 500 GB, mas, né, mas é bastante, mas tá bem lotado. Ou então põe em pendrive e vou assistindo ali na própria televisão. Tem aqueles rabichos, assim, como é que é? É um rabicho, uma extensão que tem várias entradas USB, né? E aí vai botando os pendrive ali pra tu assistir. Então, cara, quando é que eu imaginar uma coisa dessa, né? Uma praticidade dessa? Numa época, eu vim de uma época que, com certeza, você que está assistindo o vídeo bem era da sua época, a gente dependia de locadora. A gente dependia depois, lá nos anos 2000, 2005, 2010, por aí, no auge da banda larga, né? A gente baixava, seja por torrent, seja pelos Megapilot da vida. Na época tinha o Rapid Share, tinha... Cara, eu cheguei a usar muito aquele Pier 2.5 para baixar os episódios VHS ripado dos Tokusatsu. Cara, era a época raiz, né? Essa gurizada de hoje nem faz ideia. A época do MP3 Player, pra você ter uma ideia, do MP3 Player. Parecia um pendrive, mas só tocava MP3. Era uma coisa, ou então era o MP4 Player, né? E os mais endinheirados tinham o iPod, né? O iPod, depois vem o iPad, que é o iPad, né? Que acho que até hoje não sei se ainda tem o iPad, enfim. Né? Enfim, hoje em dia acho que o pessoal não usa muito tablet, né? Quer dizer, até usa para ler livro, né? Tipo um Kindle, mas assim, pra fazer as coisas assim, é muito difícil. Enfim, então, cara, por tudo isso que eu já passei, 40 anos, olha,
é uma coisa assim de louco. Eu não acredito assim. Tipo, eu já tô com 40 anos. Sinceramente, cara, eu não. Me custa pra cair a ficha. Português bem claro. Mas como eu comentei lá no Face, cara, eu espero que venha mais 40, né? Que eu dure muito mais. Que eu tenha com certeza mais saúde, né? Que até lá, se Deus quiser, a vida esteja melhor, financeiramente falando, né? Consiga conquistar as coisas. O meu sonho que eu quero, que eu já comentei com a minha mãe aqui, a gente quer melhorar a minha casa, fazer uma peça para colocar todas as minhas bugigangas, todas as minhas tralhas aqui, as minhas coisas. E eu tenho um sonho, não é um sonho, não é sonho, porque ele coloca um sonho assim, um sonho, que é algo que parece que é impossível de realizar, não. Eu vejo assim como um objetivo a longo prazo, isso, um objetivo a longo prazo. Quando algumas situações, algumas coisas aqui melhorarem aqui, que eu tô correndo atrás para isso se concretizar, eu quero, cara, minha vontade, o meu objetivo é poder comprar os bonecos antigos, os brinquedos antigos de Tokusatsu e os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, aqueles bonecos antigos, aqueles das caixas, né, dos Cavaleiros do Zodíaco, aqueles que os bonequinhos tinham armadura, as pecinhas de armadura que ficava ali montando. Eu tenho um que não sei como que sobrou aqui, mas tá todo, não é destruído, mas ele tá todo desmontado tudo, e a caixa, infelizmente, eu cometi a loucura de desmontar a caixa, de cortar a caixa, que foi o boneco do Libra, o Doku de Libra, né? E na época eu ganhei, acho que de aniversário, de Natal, ganhei, minha mãe me deu, comprei no camelô, a gente comprou no camelô, quando Porto Alegre não existia camelô, os camelôs ficavam assim na meio da praça lá, que hoje é um estacionamento. Eles ficavam em lonas, né? Botavam as barracas em lona. Quando era chuva era aquele corre-corre, né? Era brabo. Hoje em dia não, hoje em dia eles têm o camelódromo, só que muitos ainda estão na rua porque o camelódromo é muito caro para pagar o aluguel. Então naquela época eu me lembro que tinha os bonecos dos Cavaleiros, tinha lá as fitas do Super Nintendo, os próprios Super Nintendo pirata e tal. Eu ganhei meu Super Nintendo, mas era um Super Nintendo com fita pirata. Eu me lembro que a fita do Mario que eu ganhei em bairro eu odiava, porque eu jogava e não salvava. Aí depois que eu fui descobrir que era pirata, a fita era pirata, não tinha um chip ali pra gravar. Era horrível. E eu quero também, futuramente também, comprar fita de Super Nintendo. Eu quero nessa minha peça botar os videogames antigos, né? Comprar uma TV de tubo. Porque esses videogames antigos é bom você jogar com televisão antiga, de tubo. Eu tentei jogar meu Super Nintendo com a TV nova, essa TV que eu tenho aqui, né, a TV de LED, não fica bom, fica muito estranho, não fica legal. Emulador, cara, emulador não é a mesma coisa, não é muito ruim. Mesmo com esses emuladores aí que são videogame, né, que é o videogame em si, mas é um emulador, cara, eu não recomendo. A melhor coisa é você correr atrás, não é barato, eu sei, cada fita é cara, mas você garimpar ali, até pra você, cara, é uma coisa assim que eu vejo que as pessoas comentam e eu percebo isso, por conta da praticidade, do conforto, internet, das coisas, a gente perdeu essa coisa de poder aproveitar as coisas que tu adquire. Por exemplo, uma fita ali, por exemplo, um DVD, vamos supor, botar um DVD. Você comprou um DVD ali que você queria muito, um filme e tal, aí você assistiu uma vez, pronto, não assistiu mais. Antigamente, como as coisas eram mais escassas e a gente tinha dificuldade, dependia de locadora, a gente aproveitava mais. Podia ser um gibi, podia ser uma revista, podia ser um livro, podia ser uma fita de locador, uma fita VHS. Eu mesmo, por exemplo, a fita do Menino Maluquinho, do filme do Menino Maluquinho, cara, eu assistia direto, eu adorava, assistia, adorava, porque o filme, quando passou na Globo, demorou muitos anos para passar na Globo, para ser exibido na Globo, e a locadora que eu quando eu morava lá em Porto Alegre, a locadora era em outro bairro, era muito longe. Então, quando eu alugava esse filme, o filme era campeão de locação. Era um filme muito assim, assistido, né? Filme popular, enfim, filme que a gurizada adorava. Então, quando eu assistia, era que nem os filmes dos Cavaleiros. Quando eu consegui alugar a fita dos filmes dos Cavaleiros, cara, eu assistia até
até quando puder. Então, tipo, alugava de sexta para entregar segunda-feira. Sábado, domingo, assistia direto, pelo menos duas vezes por dia. E hoje em dia não, hoje em dia com Netflix, com Amazon Prime, com esses streamings aí, ou mesmo se tu conseguir achar nesses sites, né, que tem o streaming aí, pirata e tal, cara, não é a mesma coisa, assistir uma vez ali, já cansa, já para, então tu perde, né, tu perde essa coisa de tu querer aproveitar, tu degustar, essa palavra, degustar as coisas, não tem mais. Hoje em dia é tudo frívolo, é tudo superficial, é tudo descartável as coisas, entendeu? A gente tem a rodo. Então quando tu quiser, tipo agora, quero ver tal coisa, pum, vou ali e assisto. Então, né, eu ainda tento, por exemplo, os casos dos tokusatsu, eu tento assistir sempre que eu posso com outro, mas não assistir toda hora, porque senão me dá aquele desânimo, entendeu? Mas quando eu quero ali, quero ver o Black Kamen Rider, o Kamen Rider Black, tem ali no meu HD externo, vou ali e vou assistindo os episódios um com o outro, né? Enfim, isso aí talvez seja um assunto para outro vídeo, que eu quero também compartilhar com vocês uma manha que eu faço, que eu gosto, e que antigamente eu me arrependo, porque eu era muito garoto, não tinha noção das coisas, eu queria muito ter feito, e hoje eu faço para as coisas novas que passam, mas que é anotar no caderno. Enfim, mas de repente eu falo isso em outro vídeo, né? Enfim, eu vou finalizar aqui, que já está muito grande, já está 20 minutos de vídeo aqui. Mais uma vez 40 anos, né? 40 anos, não é 40 dias, nem 40 semanas, nem 40 meses, são 40 anos aí nas costas. E torcendo, claro, para eu continuar tendo muita saúde e correndo atrás das coisas e conquistar as coisas, né? Que é isso que eu quero. Então, o objetivo a longo prazo é poder, depois que as coisas melhorarem aqui em casa, eu fazer essa minha peça, poder botar essas minhas bugigangas, aí, as minhas coisas, minhas revistas, minhas caixas, revistas e tal, as coleções, e também comprar esses brinquedos antigos de Tokusatsu, né? Principalmente bonecos, né? Os outros brinquedos talvez até vá lá, mas meu foco seria mais os bonecos, que é uma coisa que eu tinha na época que eu perdi. Eu cheguei a ter o boneco do Giban, cheguei a ter o boneco do Black Kamen Rider, do Shadow Moon não tinha, mas eu tinha do Black Kamen Rider e eu perdi. Na época eu era criança, não fazia ideia das coisas, não guardava. O único boneco que eu guardei da época foi os bonecos Comandos em Ação e do Shurato, aquele o Ryoma, aquele dragão, o Rei Dragão, né? Ryoma, o Rei Dragão, né? Mas sem caixa, sem nada, sem embalagem, sem nada. Agora de Tokusatsu, infelizmente, não tem nenhum. Só uns Power Rangers que eu tenho ali, né? Os bonecos pirata dos Power Rangers. Mas esses antigos do Giban, do Jiraiya, Black Kamen Rider, o Jaspion, o próprio Spilva, esses outros caras, eu ainda vou correr atrás, vou comprar. Se puder com o blister, com a cartela, se não pelo menos o boneco em si. E é isso. E não é pra brincar, né? Vou brincar com o boneco. Não, é pra guardar mesmo, pra guardar de decoração. Que nem as fitas, que nem eu falei hoje com esse meu amigo. Eu falei esse tempo, quer dizer, com esse meu amigo Ivan. Cara, eu tenho as fitas, algumas, infelizmente, na época eu cometi a burrice de... Inclusive a fita que ele queria que se eu tivesse, emprestasse pra ele. Mas eu falei que eu perdi a fita. Porque algumas fitas estavam branca de mofo. E eu inventei de botar fora. Botei fora inclusive essa fita, então eu me arrependo amargamente. Então, mas foram poucas, mas por azar foi essa que ele queria. Aí eu recomendei para ele procurar na Shopee, procurar no Mercado Livre, procurar nesses sites aí. E claro, né, infelizmente vai ter que abrir o bolso porque não é barato. Infelizmente esses camaradas, eles elitizaram esse negócio das coisas de Tokusatsu, né, por causa do Jasper, enfim, do Jiraiya. Virou uma coisa cult, uma coisa de nostalgia. Então esses caras metem a faca. Uma fita que antigamente eu pagava 10, 15 reais, bota aí antigamente assim, há 15 anos atrás no máximo, hoje em dia tu não paga menos de 100 reais. Não paga menos de 100 reais, dependendo. No Jasper então, te prepara que é mais caro ainda. E as fitas hoje em dia eu guardo por decoração, por objeto, né? Para objeto sim de colecionismo, mas não para assistir nem nada. Até porque meus videocassetes estão tudo já cabeçote sujo, não tem nem como arrumar mais, não se acha mais lugar para arrumar. Então essas coisas, cara, a tendência, que eu falei para ele, cara,
pode ter esse negócio para objeto, sim, objeto de colecionismo, para decoração, entendeu? Mas para assim, para consumo já não dá. Fita VHS hoje em dia, eu diria para esse pessoal que eu quero colecionar fita VHS, que tu me recomenda? Cara, se tu, a primeiro lugar, tem que ter espaço pra caramba. Eu tenho uma sapateira aqui lotada de fita VHS da época dos tokusatsu, né, das coisas. Só que te prepara porque vai ter espaço, tem que ter espaço. Segundo, é a questão do produto em si. Tu não vai poder usufruir do produto como outros, que nem um DVD. Um DVD tu consegue hoje assistir, dá pra assistir de boa e tal. Um Blu-ray então nem se fala. Agora uma fita VHS, pelo tempo que a fita, dependendo quando ela foi lançada, tipo, essas fitas do Jasper, Changeman, já tem a minha idade. Elas foram lançadas quando eu nasci, lançadas na locadora. Então, se eu envelheço, imagina as fitas, né? E é muito raro hoje em dia tu achar uma fita dessas aí boa pra assistir e tal. E é muito arriscado, né? Pra tu botar num VHS, num videocassete, dependendo do videocassete tá meio sujo ali, tu não sabe, e ele come a fita, ele mastiga a fita. Então é muito arriscado, não vale a pena. Vale mais a pena você correr atrás, assistir, que nem eu falei, se a série está licenciada, assistir a versão licenciada. Se não, você acha nesses sites da vida embaixo ali, né, a versão ripada, que não vai fazer muita diferença. Essa que é a verdade. Tá? Vou finalizar o vídeo aqui, já tô até com o câmera na mão. E é isso, obrigado aí. Quem me desejar parabéns aí, muito obrigado. E vamos que vamos aí, mais 40 anos ainda, rumo aos 80. Cheguei nos 40, agora rumo aos 80 e assim vai indo. Com muita saúde, muita força de vontade. E o que vier é lucro, é isso. Beijo do gordo. E se puder, se inscreve no canal, deixa like, compartilha o vídeo, né? Se inscreve aqui no canal, enfim, para esse canal continuar crescendo cada vez mais. Tamo junto, valeu, tchau.